tudo bem? Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para vocês, uma palavra que Deus tocou bastante no meu coração e eu fiquei estudando muito ela para tentar passar de uma maneira que ela toque no coração de vocês como tocou no meu, né? Então vamos lá. Eu separei em Gênesis, capítulo número 22, versículo de número 5. Diz o seguinte: Então disse Abraão aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Pessoal, em Gênesis capítulo 22, Deus põe Abraão à prova, né? Ele pede o filho de Abraão, Isaque, como sacrifício. E quando a gente vai ver a história, descobre o seguinte: Deus deu a bênção, né, de ser pai, deu o filho a Abraão, Isaque, quando Abraão tinha 100 anos, né? E Deus pede esse filho como sacrifício. Abraão, meio sem entender, mas não hesita. Ele vai, pega seus empregados, sobe o monte para entregar Isaque como sacrifício. Quando ele avista o monte, ele deixa seus empregados, pedem para que eles aguardem ali com o jumento, que ele e seu filho irão subir ao monte para adorar a Deus, adorar ao Senhor, e depois eles voltarão, né? E esse é o ponto chave, pessoal. Abraão, ele, independente do que seja, ele confia na palavra do Senhor, ele tem fé na palavra do Senhor, e ele, contanto que ele leva seu filho para o sacrifício. Só que Abraão sabe muito bem que Deus jamais ia pedir isso para ele. Deus jamais ia pedir seu filho como sacrifício. O filho que ele pediu tanto a Deus e o filho que Deus concedeu quando ele tinha 100 anos, né? Então Abraão não sabia o que iria acontecer, mas ele sabia que Deus tinha um plano para ele. Ele sabia que Deus não iria desapontar ele. Ele sabia que Deus não iria deixar ele triste, não iria deixar ele na mão, né? Então ele sobe ao monte, coloca Isaque nas madeiras, pega a faca, e quando ele pega a faca para matar Isaque, né, para oferecer ele como sacrifício para o Senhor, o anjo do Senhor desce de lá de cima e fala: Abraão, vemos que você teme ao Senhor. Então, quando ele diz isso, Abraão olha para o lado e vê um cordeiro, né, ali preso num arbusto, e oferece esse cordeiro, né, como sacrifício em troca do seu filho. E é nisso que eu queria chegar, pessoal. Deus coloca a gente à prova em vários momentos da nossa vida, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. A gente às vezes trata o processo como se fosse o fim, e não é o fim. Para Deus não é o fim. Deus só quer que você suporte aquele processo para você viver a felicidade que Ele tem planejado já para você, né? Ele já tem o seu caminho planejado, Ele já tem tudo sob controle. Então Ele só pede que você confie no processo, que você mantenha a sua fé e deixe Ele trabalhar, né? Então, eu vou passar para vocês um exemplo meu, né? Um exemplo um pouco leigo, tá? Às vezes eu chego em casa e meu filho quer dar uma voltinha de carro comigo, a gente quer dar uma voltinha, tudo. Ele gosta muito de sair de carro e a gente vai dar uma volta, tudo. Só que às vezes a gente vai em algum parquinho, vai em algum lugar que ele gosta mais ainda, né, do que dar só apenas aquela voltinha. Só que ele às vezes não entende, né? Ele não entende que ele tem que esperar um pouquinho para conseguir chegar aonde ele vai ser muito mais feliz. E isso é na nossa vida, pessoal. Às vezes a gente fala: poxa, mas eu temo a Deus, eu oro, eu dobro meus joelhos, eu peço ao Senhor, eu tenho fé. Só que aí que tá. Você tem fé? Então espera. Porque isso que você está passando pode ser só o processo. É só um pequeno detalhe que Deus tem preparado, que Ele só está pedindo para você esperar.
para você aguardar no tempo dele. Ele sabe de todas as coisas. Você tá triste hoje, tá pensando por quê? Por quê? Por quê? Ele tá do seu lado, ele tá vendo sua tristeza. Igual um pai não gosta de ver um filho triste, Deus é assim conosco. Ele não gosta de te ver triste. Ainda mais sabendo o que vai acontecer com você. Ele tá preparando o caminho para você passar, para você ser feliz. Tá, pessoal? Então é isso que eu queria deixar para vocês dessa mensagem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido até o final, tá? E não perca sua fé em Deus, tá? Isso que você está vivendo hoje é apenas o processo. Ele já tem tudo preparado, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.